Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Nós estamos aqui em Portugal, eu, Dudu Capelo, Vato Sorana, Porto e Lisboa. E o Marcão, pelo Tuti Palestra, está em São Paulo. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, Palmeiras 6, Sporting Cristal 0. A gente já falou bastante do jogo contra o Flamengo e a repercussão que isso deu na nossa live da segunda-feira. Aliás, clica lá no nosso canal, né? Seja membro do nosso canal, se inscreva. E quando tiver as lives, acompanhe principalmente as segundas-feiras, 7h30 da noite no Brasil e 23 horas aqui em Portugal. Tá? Seria muito legal que você se inscrevesse e ajudasse a mídia palestrina a crescer cada vez mais. Pois é, o Sporting Cristal estava entre o Flamengo e o Cruzeiro, dois jogaços pelo Campeonato Brasileiro que geraram e geram ainda, né? O Palmeiras não jogou com o Cruzeiro, muita expectativa. E a derrota para o Flamengo em São Paulo no domingo deixou um gosto extremamente amargo. Analisamos isso de maneira muito profunda na live da segunda-feira, com mais críticas do que análises, né? Principalmente da minha parte. Fiz muitas críticas à escalação, à forma como o Palmeiras jogou, como tratou o Flamengo. E ontem o Flamengo jogando no Maracanã contra o desclassificado Táchira da Venezuela, um time que tinha perdido as 5 partidas na Libertadores. O Flamengo jogou com o Táchira no Maracanã lotado e ganhou por 1-0 sofrendo um ataque no último minuto, salvo pelo goleiro Rossi, senão o Flamengo teria caído fora da Libertadores da América. Então, fica cada vez mais claro que o Flamengo tem um timaço, o Flamengo tem um grande técnico, não é? Está surgindo para o futebol brasileiro, mas o Palmeiras não precisa jogar de modo covarde, não é? Reativo, sem criatividade, sem meio campo. Então fica cada vez mais claro que, caso a gente se encontre com o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, e quando nos encontrarmos no segundo turno do Brasileiro, o que a gente gostaria de ver, na verdade, quase uma exigência, pelo que o Palmeiras tem de material humano, é uma postura de time grande, não é? E o que aconteceu ontem? Ontem aconteceu óbvio, o Palmeiras venceu bem, não é? Com um Allianz Parque lotado. Esse é um dos pontos fortes do jogo de ontem. A política de melhorar os preços e colocar os preços mais condizentes gerou mais um grande público lá no Allianz Parque. Mais de 40 mil pessoas estiveram no Allianz Parque e muitos relatos de torcedores que foram pela primeira vez no Allianz levar seus filhos, o que nos deixa extremamente felizes, porque afinal esse momento do Palmeiras, esse grande time, o Allianz, o Abel, o Estevão, é para gerar cada vez mais crianças, adolescentes torcendo para o Palmeiras. E o mais importante é que o Allianz seja a casa dessa galera, desses torcedores. E muita gente que gostaria de ver o Palmeiras não tinha dinheiro para comprar para os ingressos. Então a gente começou a ver não só o Allianz Parque lotado, como até Barueri lotou. Então isso muito legal. E ontem o jogo foi muito bonito, muita festa, né? Então a gente pôde presenciar aí o último jogo e o último gol do Estevão dentro do Allianz Parque. Então vai ficar marcado esse jogo pela despedida do Estevão, muito emotivo, muito emocionado, a torcida também muito emocionada. O primeiro gol do Paulinho, então, finalmente saiu o primeiro gol do Paulinho. Um golaço do Veiga de falta, ou seja, mais um gol de falta do Veiga, a volta do Veiga depois da contusão no ombro, então que seja uma volta triunfal para que ele volte a ter a camisa 10, ser dono da camisa 10 e volte a brilhar pelo Palmeiras. Mas fora isso, gente, sim, o Palmeiras teve o Mikael e o Fux na zaga e vão ser eles provavelmente que vão jogar contra o Cruzeiro, porque Murilo e Gomes não estarão, provavelmente com o terceiro zagueiro que deve ser o Giai, e aí daí para frente é a montagem do Abel, não é? Palmeiras fez a obrigação, não é? Ganhou, e ganhou bem de um time muito fraco, desclassificado, desmotivado. Dá uma certa apagadinha no que aconteceu no final de semana, pelo menos para mim ainda não é? Eu vou esperar o jogo contra o Cruzeiro e espero que o Palmeiras faça contra o Cruzeiro a remontada que teve em relação ao Flamengo, ou seja, a gente precisa fazer a virada de chave no Cruzeiro e não no jogo de ontem, tá? Então, só boas notícias para o jogo de ontem, estádio cheio, time jogando bem, leve, Estevão fazendo seu último gol no Allianz, Paulinho fazendo seu primeiro gol, Veiga voltando, Maurício jogando muito bem, dominando amplamente o meio campo, um time leve, tocando a bola, jogando com alegria, gols bonitos, o Flaco Lopes fazendo um gol bonito, então só boas notícias, não é? Agora, contra o Cruzeiro domingo, a conversa é outra, Mineirão lotado, o Palmeiras tem ido muito bem nos jogos fora, o Palmeiras tem um número de invencibilidade enorme, mas vai ser mais um grande teste para esse time, para o Abel, né? O Cruzeiro que ficou tanto tempo no limbo, né? Acho que ficou 3 anos na Série B, mesmo voltando para a Série A, estava patinando, até que chegou o Leonardo Jardim, que é um baita técnico português, né? Com trabalhos extremamente fortes, né? Principalmente no Mônaco, lá na França, foi campeão pelo Mônaco, levou o Mônaco à semifinal da Champions, e ele aos poucos vai montando o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que joga com muita intensidade, muito rápido, né? Vai ser um jogo com certeza com estádio lotado, muita pressão, mas é nesse momento que a gente quer ver o Palmeiras dar uma resposta para a péssima partida que o Palmeiras fez contra o Flamengo e a derrota inesperada. Mas o Flamengo é um grande time, mas a gente não esperava que o Palmeiras fosse perder, né? Então, fica aqui um pequeno resumo do Palmeiras e Cristal ontem, né? Não há nenhuma grande surpresa na vitória do Palmeiras, 6-0 vem em boa hora,
mas no fundo o que a gente espera mesmo é que a partir desse grande jogo, o Palmeiras retome a sua segurança, a sua confiança e vá para Minas dizer até breve para o Campeonato Brasileiro, para viajar para o Mundial, com um grande jogo com o Cruzeiro. Se não der para vencer, não perca, tá bom? Não se esqueça, se inscreva nos canais Tuti Palestra e Divina Academia. Toda segunda-feira tem live, 19h30 Brasil, 23h30 Portugal. E a gente tem vídeos frequentes, a gente vai conversar com vocês frequentemente. E não se esqueça, o Vado Sorana, do Divina Academia, vai estar nos Estados Unidos. A gente vai ter uma cobertura especial, muito próxima da torcida, dos eventos que vão acontecer lá, tanto em Nova York, quanto em Nova Jersey, quanto em Miami, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque vai ter muita coisa boa esperando por vocês. Segunda-feira, a gente espera vocês na live e, se Deus quiser, com uma super vitória do Palestra Itália original contra o Palestrinha, lá de Minas Gerais. Um grande abraço, avante palestra!